noite possam se encher para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com você é o texto de Lucas, capítulo 12, versos 16 até ao 21. Abra lá a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, um texto impressionante. Aliás, na verdade, dizer isso é chover no molhado, porque todos são realmente impressionantes. A palavra do Senhor é realmente maravilhosa. Mas, irmãos, esse texto, ele tem um desafio muito grande para nós, porque ele nos fala de um paradoxo. É paradoxo ou paradoxo, irmã Esther? A irmã também não sabe, eu já vi. Então, paradoxo, tá bom, pensei que... Ok, então, esse texto, irmãos, é realmente um texto muito interessante, e eu espero em Deus que Ele fale ao seu coração como falou ao meu coração. Lucas 12, 16 a 21, diz assim a palavra de Deus. Propôs-lhes, então, uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Curve a sua cabeça. Pai, aqui está a tua palavra. Deus, ela é palavra viva. Ela é rema do Senhor, e eu peço que o Senhor agora traga essa palavra para cada um de nós, aplique a cada coração que aqui está. Senhor, fale, Senhor, incomode, Senhor, fale conosco, sacuda cada um de nós nesta noite. Pai, nós dependemos da tua graça bendita. Não há poder em nós, não há sabedoria, mas o Senhor é poderoso e sábio. Espírito Santo, venha agora trazer a iluminação para que esse texto possa calar fundo em cada coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Queridos, o Senhor Jesus, nesta parábola que nós acabamos de ler, Ele nos fala de um homem, e eu fico olhando para esse texto, para esse homem, e é um texto muito interessante, porque o texto nos fala de um homem rico, né? A gente tem às vezes uma ideia de que evangelho é para pobre. Uma das grandes questões do evangelho, que as pessoas muitas vezes têm é essa: o evangelho é coisa de pobre, é coisa de pé rapado, é coisa de pessoa que está na pior. Igreja é para quem está na pior. Está na pior, vai lá na igreja. Esse homem não estava na pior. Esse homem já era um homem rico. Mas a Bíblia nos diz também que ele era um bom administrador. Ele era um excelente administrador. Mais do que isso, ele era competente. Ele era extremamente competente. Ele era eficaz. Esse homem era competente, e o seu agronegócio era realmente algo tremendo e maravilhoso. E ele veio a se tornar muito mais rico e muito mais próspero do que ele já era. A sua riqueza aumentou de tal forma que ele podia deixar de trabalhar. Olha só isso. Ele podia deixar de trabalhar e ele tinha recursos suficientes para viver até o fim da vida sem preocupações financeiras, além de poder sustentar a sua posteridade. Irmãos, é bom demais, não é? Você já pensou? Você chegar numa situação como essa?
Você ser tão rico que você pode deixar de trabalhar e ter recursos suficientes para você fazer o que você quiser e você ainda sustentar a sua posteridade. Era a realidade desse homem. A história desse homem, em nossos dias, seria um bom exemplo para aqueles que dão palestras acerca da eficiência e da eficácia dos negócios. Esse homem seria um palestrante. Esse homem ganharia 100 mil aí por palestra, dando palestra para pessoas dizendo como ficar rico em pouco tempo, como ficar rico plantando feijão, como ficar rico plantando alguma coisa que ele plantava também. Ou talvez até mesmo a história dele servisse de inspiração para escrever um livro. O título dele poderia ser Como Alcançar o Topo e o Sucesso numa Safra. Como alcançar o topo e o sucesso. Não é isso que a gente ouve hoje? Não é esse o desejo de todo mundo? As palestras que a gente ouve hoje, e onde tem uma palestra dessas, as pessoas correm. Como alcançar o topo e o sucesso? Está todo mundo atrás do topo e do sucesso. Eu quero ser top. Meu negócio precisa ser um negócio top. Esse homem alcançou, esse homem chegou lá, queridos. No entanto, apesar de todo o seu sucesso pessoal, apesar de todo o seu sucesso empresarial, apesar da sua prosperidade financeira, apesar da fortuna acumulada em tão pouco tempo, que aqui entre nós é o grande sonho da maioria das pessoas, pasmem vocês. Apesar de tudo isso, esse homem foi considerado um louco aos olhos de Deus. Queridos, eu creio que o Senhor, nesta parábola, Ele nos alerta para um terrível paradoxo. Uma pessoa pode ser extremamente competente. Uma pessoa pode ser extremamente qualificada, bem-sucedida, rica, famosa, vitoriosa, e ainda assim ser fracassada, louca e derrotada aos olhos de Deus. Por isso mesmo, eu gostaria que você prestasse a sua atenção por alguns momentos nessa mensagem. Vencedor, mas derrotado. Talvez as pessoas em quem você se espelha sejam vencedoras aos seus olhos, aos olhos da sociedade, mas talvez eles sejam derrotados aos olhos do Senhor. Por isso, nesta noite, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas questões tão sérias desse texto. Tão sérias desse texto. Irmãos, eu sei que todos nós, aqui presentes nessa noite, estamos atrás do topo, do sucesso. Eu sei que você olha e talvez o seu sonho seja ou fosse ser um Bill Gates, um Steve Jobs, eu sei lá quem, pessoas super bem-sucedidas, famosas. Você olha, elas estão nas páginas dos jornais, das revistas. Quando você vai no médico, todo médico tem lá umas revistas, não tem? Aí você pega lá umas revistas, uma revista chamada Caras, outras é Bocas, é uns negócios assim, aí você olha aqui o negócio lá, o pessoal lá, todo mundo famoso, todo mundo com os relógios assim. Irmãos, isso aqui custou talvez aí uns R$20 em algum lugar, né? Mas aquele relojão, não sei das quantas, aquilo, pessoas bem-sucedidas, alcançou, aquela história. E a gente fica olhando aquilo e dizendo, puxa vida, como eu queria ser. Mas, queridos, tantas destas pessoas, talvez o seu, não vou dizer o seu ídolo, mas talvez a pessoa em quem você se espelha, ela seja um vencedor, mas um derrotado aos olhos de Deus. Por isso eu quero lhes mostrar nesta noite algumas coisas bem interessantes. Vencedores, mas derrotados aos olhos de Deus, são todos aqueles que esquecem, todos aqueles que ignoram algumas questões que o homem dessa parábola ignorou. Por isso ele é louco aos olhos de Deus. E o que o Senhor deseja trazer para nós nessa noite é que nós não sejamos loucos,
mas que nós sejamos pessoas sérias diante do Senhor. Então, vencedores, mas derrotados, são aqueles que esquecem ou ignoram uma verdade impressionante. A vida não nos pertence. A vida não pertence. A vida não pertence. Você não é dono da sua vida. Você não é dono da sua vida. Veja esse texto. O texto está lá. O texto está lá quando esse homem fala e diz e acontece, agora eu tenho tanto, agora eu estou rico, agora eu tenho milhões, agora eu sou uma pessoa extremamente rica. O que é que Deus disse? Louco. Por que louco? Esta noite pedirão a tua alma. Aquele homem era rico, aquele homem era um homem famoso, aquele homem tinha tudo, aquele homem, mas ele esqueceu essa verdade, a vida não lhe pertence. Você, querido, você pode ter milhões no banco, você pode ser uma pessoa muito rica, mas a vida não te pertence. Você pode saber como administrar lá os seus bens, mas a sua vida pertence ao Senhor. E a pergunta é, se nessa noite Deus pedir a sua alma, se nessa noite Deus te levar, você será um louco ou você será um salvo? Você será um louco ou você será um liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Queridos, é loucura ignorarmos essa verdade. A vida é transitória. A vida é transitória. Eu não tenho domínio sobre a minha vida. Eu não sei quando o Senhor vai me chamar. Eu não sei quando vai ser o momento que Deus vai me chamar à sua presença. Por isso eu preciso viver debaixo da direção e da orientação do Senhor. Eu preciso ser submisso. Eu preciso ser prudente na minha vida espiritual. É loucura, queridos, ignorar a eternidade futura. Esse homem imaginou que ele ia viver para sempre. Esse homem imaginou que ele ia viver para sempre. E esse homem diz, olha, agora a alma tens bens, descansa. E Deus disse, esta noite pedirão a tua alma. Se nessa noite Deus te chamar à sua presença, o que Ele vai dizer a seu respeito, a meu respeito? Irmãos queridos, nós só temos uma certeza, a certeza de que um dia vamos partir desse mundo. Por isso a palavra de Deus diz, é melhor ir à casa onde há luto, do que onde há festa, porque ali se vê o fim de todas as coisas. Vocês jovens, vocês vão morrer. Vocês adolescentes, vocês vão morrer um dia. O Senhor vai levar. O Senhor vai nos levar um dia. E muitas vezes estamos vivendo uma vida louca. Estamos vivendo uma vida de loucura aos olhos do Senhor, achando que vamos viver aqui para sempre, esquecendo que há uma eternidade futura para viver. A vida não se esgota nesta existência. Você jamais deixará de existir. Você jamais deixará de existir. Você existirá para sempre. A eternidade está dentro de você, por isso você é um ser humano e você não é um animal. A eternidade foi colocada por Deus dentro de você. A sua existência jamais deixará de acontecer. Quando partirmos desse mundo, nós vamos existir eternamente. Existiremos eternamente. Leiam Apocalipse. Leiam Apocalipse, quando o Senhor diz que o diabo, a serpente e o dragão foram jogados lá na fornalha do fogo que arderá, o sofrimento eternamente, eternamente, sofrimento eterno para aqueles que não conhecem o Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não seja louco aos olhos de Deus. A questão não é se o seu nome está na Caras. A questão não é se a sua empresa sai nos 100 melhores, e tomara que saia. A questão é se o seu nome está escrito no livro da vida. A questão é se o seu nome está escrito no livro da vida, porque a Bíblia diz que haverá um dia em que os livros serão abertos, e todo aquele cujo nome não está escrito com o sangue do Cordeiro no livro da vida, esse será um louco aos olhos do Senhor. Então, nesta noite, que você possa pensar, que você possa entender isto. Deus, não me deixe ser um louco. Senhor, me ajude a entender essas verdades, a entender que a vida, Deus, a vida não me pertence.
vencedores, mas derrotados aos olhos de Deus, são todos aqueles, todos que esquecem, que ignoram uma outra verdade que esse homem ignorou. Ele ignorou uma outra verdade: o viver não nos pertence. O viver não nos pertence. A vida nos leva para situações que nós não escolhemos. A vida nos leva para situações que nós não escolhemos. De repente, uma enfermidade nos toma. De repente, algo acontece na nossa vida. A vida, o viver não nos pertence. Você não tem esse domínio, como esse homem não tinha. E o texto aqui é impressionante. É impressionante. Direi a minha alma. Vejam o texto. Vejam quantas vezes nesse texto aparece a palavra meu, minha, meus, meu, minha, meus, meu, eu, tudo voltado para ele. Esse homem tinha a falsa ideia de que o viver lhe pertencia, ele podia dirigir a sua vida, ele poderia conduzir o seu viver, ele tinha uma meta, ele tinha um foco, ele achava que as coisas iam acontecer do jeito que ele queria, mas tudo deu errado. Vocês acham que essas pessoas estão presas agora? Algum dia imaginaram que poderiam ser presas? Não, elas pensavam que o viver lhe pertencia. Essas pessoas imaginavam, nada vai nos acontecer. E se é uma coisa acontecer aqui, a gente apela para o amigo lá. E se o amigo não resolver, a gente apela para o amigo do amigo. Essas pessoas tinham a nítida sensação de que o viver lhes pertencia, de que eles estavam no comando. Eu quero dizer a você nessa noite, quem está no comando é o Senhor. Quem está no comando da sua vida é o Senhor, não é você não. Não é você não. Então veja esse homem com essa falsa ideia, como muitos de nós a temos. Ele diz: direi a minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Eu acredito que muitas dessas pessoas aí, que não sei se, mas dizem que roubaram, etc e tal, essas pessoas devem ter feito isso. A gente está fazendo isso para se dar bem, para ter uma fortuna, para ter um dinheiro nas Ilhas Caimã, para ter um outro dinheiro nas Ilhas Seychelles, para ter um outro dinheiro nas Ilhas tal, para termos um futuro garantido, e a gente rouba, ou sei lá o que é que faz, tira o dinheiro daqui e de lá, e depois a gente vai poder dizer: alma, tens em depósito muitos bens. Todos esses tinham em depósito muitos bens no banco, tinham depositado no banco muitos bens para muitos anos. Irmãos, eu não sei o que é R$1 milhão. Eu sei o que é R$1.000, e para mim é dinheiro pra caramba. Sabe, a minha mulher tem uma mesada menor do que isso. R$1.000 é muito dinheiro para mim. Eu não faço ideia do que seja R$1 milhão. Eu sei que é um com uma série de zeros. Agora, irmãos, 10 milhões, nem sei. 100 milhões, nem passa pela minha ideia. Vocês entenderam? Então essas pessoas, todas elas, tinham em depósito muitos bens para muitos anos. Investiram em joias, investiram em imóveis, investiram em carros, investiram e disseram: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Mas Deus chegou e Deus falou o quê? Louco por quê? Porque é loucura ignorar a soberania e a graça do Senhor. A soberania de Deus, que essas pessoas não contavam, e você fique atento a isso na sua vida. Eles não pensavam com a soberania de Deus. Eles não imaginavam que no meio desse caminho algumas questões sérias iriam acontecer. Porque essas pessoas, elas pensam que o viver pertence a elas, que elas dominam todas as coisas, elas fazem o que elas querem, elas compram quem elas querem, elas são poderosas, elas compram todas as pessoas. E meus irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano sobre a sua vida. É loucura ignorar a soberania de Deus, é loucura ignorar a vontade, o propósito de Deus para a sua vida. Esse homem ignorou o propósito de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para a vida dele não era este, mas provavelmente o desejo de Deus é que esse homem ganhasse dinheiro, mas colocasse os seus bens a serviço do Senhor, para abençoar vidas, e não para amealhar, e não para colocar mais depósito para mim, eu.
Irmãos, para que é que uma mulher quer 5 milhões em joias? Para que é que você quer 5 milhões em joias? Onde é que você vai colocar essas joias, minha irmã? Se você botar uma joia em cada dedo, do pé, da mão, na orelha, se você não tem condição de andar com esse negócio todo. Você não tem essa condição. Mas são desejos, sou eu, é para mim, é o que eu quero. O que Deus queria é que esse homem se quebrantasse e dissesse: Deus, obrigado, porque o Senhor abençoou a minha colheita, o Senhor abençoou o meu campo, o Senhor fez crescer, o Senhor me deu essa abundância toda, louvado seja o nome do Senhor. Você não ouve uma palavra de gratidão. Você não ouve esse homem agradecer a Deus. O que você vê é esse homem esquecer completamente que o viver não lhe pertence. O seu viver, a sua vida não te pertence. Está nas mãos de Deus. E o Senhor age na nossa vida de acordo com a sua soberania, com a sua vontade e o seu propósito. E quando nós saímos do propósito de Deus, irmãos, nós nos tornamos loucos. E eu vejo isso acontecer na vida de tanto crente no Senhor Jesus. Irmãos, o que mais tenho visto são pessoas às vezes que vêm de uma condição humilde, pessoas que vêm de uma condição difícil. Deus as abençoa, Deus as lança, Deus lhes dá graça, Deus abençoa. Eles se tornam ricos e prósperos e voltam as costas para o Senhor. Se acham os reis do mundo e se tornam loucos aos olhos de Deus. Um dia eu estava orando e perguntando, estava até me lamentando com Deus, dizendo: puxa Deus, por que é que na nossa igreja não aparece um Bill Gates, Deus, para dar um dízimo assim gordão? Você já imaginou o dízimo de um Bill Gates? Né? O camarada fatura bilhões, né? Quer dizer, deve ser uns não sei quantos milhões. E o Senhor diz: filho, aprenda uma coisa, eu gostaria de enriquecer os meus filhos, mas eu não posso, porque se eu fizer isso, a maioria deles me abandona. Se você fizesse agora um exercíciozinho, se eu fizesse com você, mandar você fechar os olhos e imaginar que caiu na sua conta 10 milhões de reais, o que é que você faria? O seu primeiro pensamento não seria estar aqui domingo pela manhã louvando e glorificando o Senhor. O seu pensamento não seria: se eu tivesse 10 milhões na conta, amanhã eu estava na minha célula, louvando e glorificando o Senhor. Com certeza que não. Com certeza que não. É loucura ignorar que o viver não pertence a você. Você não tem controle sobre o seu viver. Por mais que você faça, por mais que você sonhe, por mais que você diga a você mesmo que você tem muitos bens para muitos anos, por mais que você imagine que está tudo agora tranquilo, você não tem o controle. O controle está nas mãos do Senhor. Então, nessa noite, renda-se a Ele. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida àquele que é o verdadeiro Senhor da sua vida. Esse homem achou que ele era o Senhor da vida dele. Ele achou que ele era o dono da sua vida. E é assim que nós pensamos também. Nós vivemos e agimos como se fôssemos os senhores da nossa vida. Nós dizemos para nós mesmos, nós decidimos, nós fazemos, nós articulamos e esquecemos que há um Senhor soberano sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Entregue o seu coração a Ele nessa noite. Vencedores, mas derrotados aos olhos de Deus. Esse homem era um vencedor. Esse homem era um palestrante. Palestra estaria cheia, lotada. As pessoas ao final da palestra se levantariam e aplaudiriam. Aplaudiriam. Mas Deus olharia para ele e diria: louco. Essa noite pedirão a tua alma. E tudo isso será para quem? Vencedores, mas derrotados aos olhos de Deus, são todos aqueles que esquecem ou que ignoram. Os bens não nos pertencem. Os bens não nos pertencem, gente. Os bens não nos pertencem. Você já viu alguém morrer? Já viu algum morto? Você já olhou dentro de algum caixão? Eu já vesti morto. Você já vestiu um morto? Você já colocou alguém no caixão? Como é que a pessoa vai? Ela vai embora como ela veio. Nós chegamos a esse mundo
e nos partimos desse mundo. Os faraós, inclusive, tinham um negócio interessante, né? Quem estuda a história dos faraós é interessante. Os faraós acreditavam que na outra vida eles iam levar os bens todos. Então eles levavam tudo que era ouro. Tudo que era ouro, os caixões cheios de ouro, colocados naquelas pirâmides, tudo cheio de ouro, porque ele achava que na outra vida ele ia levar todo aqueles bens. Esse homem, eu acho que seria assim também. Esse homem, acho que ele iria num caixão, no outro caixão iriam os seus bens, né? Tudo aquilo seriam vários caixões, né? Eu e os meus bens. Mas, queridos, os bens não nos pertencem. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E ele diz: farei isso, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Está errado. Os bens não pertencem, eles estão com você, e você terá que prestar contas da sua mordomia ao Senhor. Os bens que você tem não te pertencem. A casa que você tem não é sua. Nada é seu. Nada é seu. A esposa que você tem não é sua. O marido que você tem não é seu. Os filhos que você tem não são seus. Os bens que você tem não são seus. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Mas muitas vezes nós temos esse equívoco terrível. Queridos, é loucura viver apenas para juntar bens. Por isso esse homem é um louco. A vida dele se resumia a juntar bens, a ter mais, a ter mais, a ter mais. E o problema é que a pessoa que vive para juntar bens, ela nunca satisfaz. Ela nunca satisfaz. O camarada ganha 1 milhão, quer 2, ganha 2, quer 4, ganha 4, quer 8, ganha 8, e nunca está satisfeito, porque ele vive apenas para ajuntar os seus bens. É loucura confiar apenas nos nossos bens. É loucura confiar nos meus bens. Quando você perde tudo o que tem, você se torna uma pessoa, um zumbi. Porque a sua confiança está naqueles bens. Precisamos viver para a glória de Deus. Precisamos confiar na graça e no poder do Senhor. E no poder do Senhor. Eu vi uma vez, aconteceu, já fazem alguns anos, mas quando arrebentou aquela guerra lá nas colônias, então nas colônias Portugal tinha as colônias, tinha Angola, Moçambique, alguns outros países, e quando a independência começou, muitas daquelas pessoas tiveram que retornar para o continente. Tiveram que retornar, eram chamados inclusive os retornados. E à época a nossa igreja fez um trabalho com os retornados. E irmãos, cortava o coração. A pessoa voltava com a roupa do corpo e chorando. Muitas daquelas pessoas chorando diziam: eu tinha tantos bens, eu era uma pessoa com tantas riquezas, eu tinha casa, eu tinha animais, eu tinha fazenda, eu tinha bens, eu tinha negócios, eu tinha empresa, eu perdi tudo. E aquela pessoa se desesperava. E eu nunca tive uma experiência como aquela de estar com pessoas que viviam, que confiavam apenas nos seus bens. Uma pessoa que vive para juntar bens e confia nos bens, quando fica desempregada, ela entra em crise. Ela entra em desespero. Aquele que vive para a glória de Deus, aquele que confia no Senhor, ele descansa. Ele sabe. O Senhor sabe todas as coisas. E ele sabe que o Senhor vai mostrar onde tem peixe. E ele confia. E ele joga a rede. E o peixe virá para a glória do Senhor. Porque ele confia no Senhor. Queridos, nessa noite, entendam isto. Os bens não nos pertencem. Os bens não nos pertencem. Em Mogi Guaçu, certa vez conheci um homem, e aquele homem era muito rico, aquele homem tinha muitos bens, mas aquele homem tinha uma doença crônica, e quando descobriram a doença, ele já estava num processo avançado, e uma vez fui visitá-lo, e aquele homem chorando diz: pastor, eu dava todos os meus bens para poder ter agora a minha vista de volta, eu daria tudo, eu daria todos os meus bens para ter a minha vida de volta, mas pastor, eu vivi apenas para juntar os meus bens. E aqueles bens não serviram de nada. Aqueles bens não trouxeram vista. Aqueles bens não trouxeram alegria. Aqueles bens não trouxeram salvação à vida daquele homem. E aquele homem estava desesperado. Irmãos, quem vive para juntar bens, quem confia apenas nos bens, a vida desta pessoa, ela se transforma num desespero.
num desespero. Nós vemos hoje pessoas desesperadas. Por quê, irmãos? Por que nós vemos hoje tanta gente desesperada diante de um contexto difícil? É verdade. Por quê? Porque a gente vive para os bens, confia nos bens. Se eu tenho bens, eu me sinto confiante. Se eu não tenho, eu sou inseguro. A nossa segurança está no Senhor. A sua segurança, a minha segurança precisa estar no Senhor. A minha confiança precisa estar no Senhor. Não nos meus bens, não no meu depósito, não nas minhas ações, não na minha riqueza. A minha confiança precisa estar na pessoa do Senhor. Nessa noite, coloque a sua confiança no Senhor. E finalmente, vencedores, mas derrotados aos olhos de Deus, são todos aqueles que esquecem ou eles ignoram que o futuro não nos pertence. O futuro não pertence. Você já pensou no seu futuro? O futuro não pertence a nós. Olha o que esse homem fala. O que Deus fala para ele. O que tens preparado, para quem será? Ou seja, esse homem não pensou no futuro. Esse homem viveu apenas o presente. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqueles que esquecem do futuro, da eternidade, eles só pensam no aqui e agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esquecem. O futuro não nos pertence, mas o futuro está aí, queridos. É loucura ignorar que nós vamos prestar contas a Deus. E se os pregadores não pregarem essa verdade, vão prestar contas a Deus também. É por isso que eu estou pregando isso nessa noite. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas que negócio meio, né? Que mensagem é essa? Né? O senhor não podia pregar um negócio mais light, mais up, né? Esse negócio está meio down, né? Esse negócio está meio... porque senão eu vou prestar contas ao Senhor. O Senhor vai me perguntar, por que você não pregou toda a verdade? Por que você não fez? Irmãos, é loucura ignorar que todos prestaremos contas ao Senhor. Um dia você vai estar diante do Senhor. Um dia você vai estar diante do Senhor. A questão não é a igreja, não, gente. A questão não é o pastor, não. Tenha medo de igreja nem de pastor. Agora, um dia você vai estar diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Aquele cujos olhos são chama de fogo. São chama de fogo. Irmãos, os olhos do Senhor, eles são muito mais potentes do que qualquer radiação que a gente conheça. Não existe radiação que o homem conheça como os olhos do Senhor, que vão prescrutar, eles vão desvendar toda a nossa realidade. Você vai prestar contas ao Senhor, um dia você vai, eu também vou estar diante do Senhor e prestar contas a Deus. Esse homem está na presença de Deus, prestar contas ao Senhor. Ele tinha se preocupado com tanta coisa, mas ele era pobre. Ele era rico aqui, mas ele era pobre lá. Ele era pobre lá. Como é que você está vivendo a sua vida, querido? É loucura ignorar que nós vamos ser julgados pelo Senhor, vamos ser pesados na balança. Lembram de Belsazar, quando aquelas mãos começaram a escrever e ele ficou apavorado e ninguém sabia? Chamaram Daniel e Daniel veio e disse, olha o rei, está escrito o seguinte, pesado foste na balança e achado em falta. O teu reino vai ser quebrado, o teu reino vai ser dividido. Pesado foste na balança e achado em falta diante do Senhor. Querido, você vai ser pesado na balança de Deus. Você está olhando para mim? Você que se ufana que você é bom. Sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém, nunca fiz nada errado, sou uma pessoa tão boa. Será que Deus não vai me aceitar? A resposta é não. Deus só aceita aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Só estarão fora do tribunal de Deus aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, porque estes irão para o tribunal de Jesus, onde nós vamos receber o nosso galardão. Então, querido, nessa noite, pense direito na sua vida. Olhe para você nessa noite. O que tem preparado, o que você tem vivido, para quem será? Você está trabalhando para quem? Você está trabalhando para você ou para o Senhor? Você está trabalhando para o mundo ou trabalhando para o Senhor? Uma das imagens que ficaram na minha mente, eu nunca mais esqueci, quando houve aquela guerra lá no Iraque. Lembra, no Iraque tinha um chefe lá,
presidente chamado Saddam Hussein. Aquele homem dominava completamente, mas houve aquela guerra. Eu nunca esqueci uma imagem quando a estátua dele foi derrubada. E eu, ao ver aquela estátua ser derrubada, eu pensei exatamente isso. Aquele homem, ele trabalhou para ele, aquele homem exigia a adoração dele, aquele homem era um ditador, mas agora a sua estátua foi derrubada. Tudo que ele preparou, para que foi? Para quem será? Para quem será? Você está vivendo para quem? A sua vida está sendo vivida para quem, querido? Você está vivendo para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor, levar vidas aos pés do Senhor, ou você está vivendo para você mesmo? Ou você está vivendo para o mundo, para o inimigo das nossas almas? Para quem você está vivendo? O que você tem preparado, para quem será? O que você tem preparado, tudo que você tem hoje, tudo que você conquistou, isso serve para quem? Para agradar o coração de Deus ou agradar o seu coração? Não esqueça essas verdades. Um dia você vai estar diante do Senhor. Um dia você vai ser julgado pelo Senhor. Um dia Deus vai olhar para você e Deus vai perguntar: o que você preparou, tudo que você viveu, não tem nenhuma utilidade para mim. E você está condenado. Louco aos olhos do Senhor. Loucos aos olhos de Deus. Queridos, vencedores, mas derrotados aos olhos de Deus, são todos aqueles que esquecem, são todos aqueles que ignoram. O quê? A vida não nos pertence. A vida não nos pertence. A gente às vezes está com uma pessoa, ali conversando, sorrindo com ela, no dia seguinte, recebe a notícia: fulano morreu. Você diz assim: não pode ser. Não, eu estava ontem com ela, eu conversei com essa pessoa. Não pode ser. Aconteceu. Sabe por quê? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Você está preparado para esse momento? Você está preparado? Você é rico para com Deus? Você já entregou o coração a Jesus? Você já reconheceu os seus pecados e abriu o seu coração para Jesus? Vencedores, mas derrotados aos olhos de Deus, são aqueles que esquecem o quê? O viver. Viver não nos pertence. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou de outro jeito. Domingo passado mesmo. Estive aqui domingo passado de manhã, feliz da vida. À noite não deu para vir. Estava lá na cama cheio de dor. Ai. Esse negócio de ai é horrível. Sentir dor é horrível. Viver não pertence. Estava tudo planejado. Reunião 5 horas, culto à noite, mensagem preparada. Estava tudo certinho. De repente veio uma dor danada da dor. Infeliz dessa dor que veio. Me tomou, eu estava lá todo curvado, dor aqui, dor ali. Estava que nem a irmã Maria das Dores. Estava lá eu. Viver não pertence. Você não preparou o sermão, filho? Também acontece com você. Viver não pertence. A gente tem tudo planejado, tudo planejadinho. Já aconteceu com você? Passaporte na mão, passagens compradas, não sei o quê. Na véspera da viagem, você tem uma crise nos rins. Tem que cancelar a viagem. Viver não te pertence. Viver não te pertence, meu irmão. Viver não te pertence. De repente algo acontece. Por quê? O viver não nos pertence. É loucura esquecer essa verdade. Vencedores, mas derrotados, são aqueles que esquecem o quê? Os bens não pertencem. Esse apartamento que você tem não é seu. É do Senhor. Não é seu, é do Senhor. Sua esposa não é sua, é do Senhor. Seus filhos não são seus. Eles pertencem ao Senhor. E quem imagina que os filhos são seus, sofre pra caramba quando eles vão embora. Eu não é? Não, os filhos não são seus, eles são filhos do Senhor, filhos da bênção. O emprego que você tem não é seu. Ele foi dado pelo Senhor. Nada é nosso. Ué, pastor, então eu não sou dono de nada? Não, você não é dono de nada. Não é dono da sua vida, não é dono do seu viver, não é dono dos seus bens. Você não é dono de nada. O dono verdadeiro é o Senhor Jesus. Você é mordomo. Eu sou mordomo. É isso que o Senhor espera. E finalmente, queridos, vencedores, mas derrotados aos olhos de Deus, são aqueles que esquecem o quê? Futuro não pertence.
Alma, descansa, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Estou com a vida feita, estou com a vida feita. Quantos destes que estão agora lá na cadeia devem ter dito para tanta pessoa, estou com a vida, estou feito. Cara, 300 mil na minha conta, estou feito, está tudo garantido. E o Senhor disse, louco, essa noite o juiz Moro está dando a sentença para você. E o que você tem preparado, vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? O futuro não nos pertence, está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor, tem que me entregar nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor, querido. Se você tem esquecido que a vida, que o viver, se você tem esquecido que os bens, que o futuro não lhe pertencem, se você tem esquecido disso, está olhando para mim? O pior é que você tem esquecido mesmo. Você tem esquecido disso. Você tem esquecido, mas se você tem esquecido disso, olha, querido, reconheça que mesmo sendo um vencedor, você é um derrotado aos olhos de Deus. A quem você quer agradar? Você está vivendo para quem? Você pode ser um vencedor. Você pode ser um vencedor. E nada contra vencedores. A questão é você ser vencedor aos olhos dos homens e vencedor aos olhos do Senhor. É isso que o Senhor quer. Vencedor aqui, vencedor lá. Vencedor aqui, vencedor lá. Mas se você tem esquecido, reconheça isso nessa noite, arrependa-se agora diante de Deus, abandone a sua derrota, abandone a sua derrota nesta noite e entregue agora a sua vida ao Senhor Jesus, se você na verdade é um derrotado, e você sabe disso, entregue agora a sua vida, entregue agora o seu coração a Jesus. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça. Onde você está? A equipe de louvor já pode vir. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, querido. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você, pela graça de Deus, tem sido um vencedor, eu sei disso. Eu sei, você estudou, você fez cursos, talvez você esteja bem empregado, você é uma pessoa que tem se esforçado, você se formou, você se pós-graduou, talvez você tenha até um doutorado, você é bem-sucedido na sua vida, amém por isso. Mas, querido, quem sabe nessa noite, Deus está olhando para você, Talvez você já tenha planejado toda a sua vida, Talvez você tenha um plano de saúde, um plano de previdência privada. Talvez você já tenha planejado e dito, olha, eu estou tranquilo, eu já vi todas as coisas. E não é que isso esteja errado. O problema é quando a gente confia apenas nisto. E nessa noite, apesar de todo o seu planejamento, apesar de tudo o que você já fez, apesar de tudo isto, o Senhor está olhando agora para você. E o Senhor está dizendo, louco, quando eu pedir a sua alma, ou se nessa noite eu pedir a sua alma, tudo isso vai servir para quê? Você lutou, você se esforçou apenas por isso, filho. Apenas por isso. Você escolheu, você esqueceu o mais importante. Você não tem sido rico para comigo. Você não tem buscado o Senhor. Você não está numa célula. Você não tem trabalhado para o Senhor. E o Senhor está dizendo, louco. Querido, mude a sua vida nessa noite. Peça a Deus para mudar a história da sua vida. Tem uma pergunta para você responder com toda a sinceridade. Se Deus o chamar nesta noite à sua presença, você tem certeza de que você estaria livre aos olhos do Senhor? Você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza de que o Senhor te receberia?
que o Senhor te julgaria inocente ou você seria condenado? Responda para você nessa noite. Você tem certeza? Você tem certeza? Pastor, mas é possível ter certeza? Eu sou religioso. É possível. Não, não é religião. Mas pastor, eu sou evangélico, eu sou membro de uma igreja. Não, não é ser evangélico nem membro de igreja. É ser lavado, é ser transformado, é ser nova criatura em Cristo. Você já é uma nova criatura? Ah, eu frequento a igreja. Não, você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou os seus pecados a Jesus? Você já entregou sua vida? Você já entregou o seu viver? Você já entregou os seus bens, o seu futuro nas mãos do Senhor? Ele é Senhor da sua vida? Se não, faça isso agora. Receba Jesus. Mas saia daqui com essa certeza maravilhosa. A vida não me pertence mais. O viver não me pertence mais. Os bens não me pertencem. O futuro não me pertence. Tudo está nas mãos do meu Senhor. Você quer entregar a vida a Cristo agora? Onde você está? Cabeça baixa, olhos fechados. Fale agora. Fale uma oração. Fale para Deus. Convide Jesus a entrar no seu coração. O Espírito Santo está falando com você agora. É Ele quem convence. É Ele quem fala. É Ele quem salva. É Ele quem liberta. Então, se você deseja isso agora, onde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, repita baixinho. Apenas Deus precisa ouvir, ninguém mais precisa ouvir. Deus vai ouvir. Mas diga de todo o seu coração essas palavras. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que eu tenho vivido como um louco, como uma louca. Deus, eu tinha esquecido todas essas verdades. E se o Senhor me chamasse nesta noite, eu estaria perdido ou perdida por toda a eternidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mandou essa mensagem para o meu coração. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está falando comigo agora. E nesse momento, pela fé, eu abro o meu coração. E eu convido Jesus Cristo para entrar, me perdoar, fazer morada em mim. E fazer de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Nesta noite, pela fé, eu abro o meu coração. E eu convido Jesus de Nazaré para entrar na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa, de olhos fechados. Queridos, eu gostaria de saber quantos de vocês fizeram essa oração comigo de todo o seu coração. De todo o coração. Você foi tocado. Você não sabe por quem, mas foi o Espírito Santo de Deus. Esse toque que você sentiu no seu coração, na sua mente, na sua alma, foi o toque do Espírito Santo. Essa voz que falou com você, dentro de você, é o Espírito Santo. E se você ouviu e fez esta oração comigo, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus a sua vida. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe a senhora aqui na frente. Deus abençoe o senhor lá atrás. Louvado seja Deus. Deus abençoe você na galeria. Tem mais alguém na galeria que orou comigo? Levante a mão bem alto para que eu possa ver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui embaixo tem mais alguém que orou? Tem mais alguém que orou? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Agora pode abrir os seus olhos. E agora, de olhos bem abertos, eu vou pedir a todos os líderes de célula a gentileza de ficar de pé. Líder de célula, líder em treinamento também, fique de pé. Fique de pé. E vocês que levantaram suas mãos, olhem para essas pessoas aqui. Eu vou pedir a vocês que vocês procurem um deles. Você pode procurar qualquer um deles e pode dizer para eles: olha, eu orei com o pastor. Eu orei com o pastor.
Eu orei com o pastor e eu quero entregar minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus e eu quero mais de Jesus. E esses irmãos queridos vão orientar você, vão abençoar você, vão convidar você para uma célula, vão caminhar com você e você vai experimentar algo tremendo e maravilhoso na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos todos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos orar. Logo após a oração nós vamos ouvir mais uma canção e após a canção nós estaremos despedidos. Pai, que alegria nessa noite, que alegria estar na tua casa, que alegria estar na tua presença, que alegria louvar, que alegria exaltar, que alegria proclamar a mensagem do Evangelho. Pai, eu te louvo por essas mãos levantadas, porque não são mais loucos aos teus olhos, mas são agora filhos do Senhor, gerados pelo Espírito Santo. Abençoe cada uma destas vidas, Pai, que o Senhor os abençoe, meu Deus, e que hoje comece uma nova caminhada para a honra e glória do teu santo nome. Deus, que não haja louco nem louca aqui nesta noite, mas que todos saiamos daqui, ó Deus, com essa convicção maravilhosa: a vida te pertence, o viver te pertence, os bens te pertencem, o futuro está nas tuas mãos. Pai, podemos descansar num Deus maravilhoso que tem toda a nossa vida nas tuas mãos. O que queremos, Senhor, é te servir mais e mais, é honrar o teu nome, é viver para a tua glória, é proclamar o teu evangelho, é levar vidas a Jesus. O que queremos, Senhor, é encher o céu de vidas salvas e libertas pelo sangue de Jesus. Pai, nos abençoe e nos despeça agora na sua paz bendita. Abençoe cada um, nos leve na sua paz, nos livre de todo o mal, das balas perdidas, de sequestros, Senhor, da saidinha do banco, ó Deus, de acidentes. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que toda a estratégia das trevas que está sendo agora feita, todo o planejamento estratégico, que ele caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, todas as mortes que estão planejadas, os assaltos que estão sendo planejados aos ônibus, às pessoas, os roubos, Senhor, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a nossa cidade, guarde esse bairro, guarde Copacabana, guarde a cidade do Rio de Janeiro. Pai querido, tenha misericórdia de nós e nos leve na sua paz bendita, e que o Senhor reine em nossas vidas, hoje e para sempre. E todo o povo que concorda disse amém. Todo o povo que concorda disse amém. Amém e amém e amém. Os irmãos podem continuar de pé e nós vamos cantar juntos. E logo após, não esqueça, tem cantina lá no terceiro andar. Dá um pulinho lá.